Hoje é a última mensagem que nós queremos trazer dessa série falando sobre o valor da vida. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja tem uma responsabilidade de não apenas estar inserida dentro de uma sociedade, mas a igreja, e aí preste atenção nisso que eu vou falar, eu creio nisso e a palavra de Deus afirma isso. Então a minha convicção não vem do que eu acredito ou do que a filosofia do socialismo moderno acredita. Eu acredito que nas escrituras falam, e as escrituras falam que nós, a igreja, o corpo de Cristo, somos os únicos detentores de uma verdade que nos liberta para a vida eterna. A igreja é a única que tem essa mensagem. A igreja é a única que consegue viver no meio de uma sociedade que é um caos, com paz. Não sei se você já experimentou isso. Não sei se você já passou por momentos difíceis de luto, de perda, de morte, de doença, e que todo mundo perdeu a esperança e você continuou com esperança. Você já teve essa experiência, não? Sabe por que você teve isso? Porque você é a igreja de Cristo. Porque você já conheceu a Jesus. E quando a gente fala sobre valor da vida, nós entendemos que existe um princípio por trás disso. O princípio de que quem criou e estabeleceu a vida humana foi o próprio Deus da palavra. Foi o Senhor das Escrituras. Nós não acreditamos no evolucionismo. Eu sei, irmãos, que quando você matricula a sua criança numa escola, se essa escola não for uma escola com princípios, com um modelo de educação por princípios que já existe no Brasil, mais de 150 escolas desse modelo, se qualquer um de nós aqui que estudou em qualquer escola, qualquer universidade, o conteúdo básico e fundamental da educação é uma educação marxista que se baseia em fundamentos contrários àquilo que nós acreditamos. Você estudou lá na escola que o homem era nada, o nada foi se tornando alguma coisa, até chegar num macaco, e depois o macaco se tornou esse homem perfeito que nós somos hoje. E o engraçado é que desde que a gente se tornou assim, não evoluímos mais nada. Né? Bilhões e quadrilhões, sei lá quantos quinquilhões de anos a gente levou para chegar nesse estado. Agora, se esse estado é o melhor que a gente pode ser, então a gente não tem mais esperança. Porque quando eu olho para a humanidade, o que o ser humano é capaz de fazer nesse estado de ápice, porque nós vivemos nos tempos, irmãos, que a tecnologia, o conhecimento está no ápice. Então nós temos uma base educacional, pedagógica, que forma muitas vezes o nosso caráter. E a gente tem a esperança que a gente vai melhorar um dia. Não, vamos fazer coisas boas aqui para a gente melhorar, para a gente evoluir mais. Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus criou tudo perfeito. Então nós não cremos na evolução, conforme o tempo passa a gente melhora. Nós cremos pela Bíblia que Deus criou perfeito. E nós, com a força do pecado, estamos destruindo gradativamente o que Deus criou perfeito. Então nós não estamos evoluindo como ser humano. Nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos caminhando para o término de todas as coisas. E essa mensagem sobre a vida humana, sobre como lidar com as tensões da vida, na perspectiva bíblica, a gente sabe que se a gente for fundamentar a nossa vida e as nossas convicções nessa era, neste mundo, neste conceito, nós somos os mais miseráveis das pessoas, porque não existe esperança no mundo, irmãos. Você sabe do que eu estou falando? E a palavra de Deus nos garante que para quem entendeu que Deus tem um plano e um propósito em criar uma humanidade, no ápice da consumação dos séculos, salvar essa humanidade em Cristo Jesus pela fé e levar essa igreja que hoje preste atenção nesse termo agora, irmãos, essa igreja que hoje é militante, mas amanhã seremos triunfantes. Essa é a verdade que Deus diz para nós. Hoje militamos, hoje lutamos, hoje enfrentamos problemas, mas existe uma esperança, porque nós sabemos que vamos triunfar, porque Cristo nos garante que seremos a igreja salva. Então essa é a nossa esperança em tese. Mas irmãos, eu quero com você olhar para um texto bíblico. Irmãos, eu quero olhar com vocês com muito carinho para essa carta maravilhosa que está aí, 1
Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, para embasar isso tudo que eu já falei até agora para vocês. Irmãos, se a sua esperança está no que o mundo pode dar, no que a filosofia do mundo pode dar, você tende a entrar num processo depressivo e morrer sem esperança. Paulo, pensando nisso, olhando, irmãos, a gente está falando de uma carta que foi escrita mais ou menos aí uns 2000 anos atrás. Ele escreve uma carta para uma igreja, dentre outras igrejas, que está numa cidade chamada de Tessalônica. Essa cidade de Tessalônica, se você quiser entender um pouquinho mais, e aí já fica a lição de casa, você vai ler Atos capítulo 17. Paulo passa por ali, por algumas cidades, e ali ele planta algumas igrejas, e ele escreve então uma carta para essa igreja que está ali. E olha só que interessante, irmãos, a igreja que está ali nessa cidade, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que está passando por perigos de vida. A igreja está ameaçada. A gente vê que, a gente está estudando aqui, inclusive de manhã, nos domingos, que desde o começo a igreja foi ameaçada e infiltrada por falsos profetas que vêm tentando distorcer as doutrinas da salvação pela fé e incutir um evangelho maldito, que Paulo diz, para que as pessoas fiquem desnorteadas a respeito disso. Mas além disso, a igreja de Jesus no primeiro século, e essa aqui é ela sofre perseguição física, moral, política, não só teológica. Então tinham pessoas querendo matar aqueles irmãos. Tinham parentes daqueles irmãos que estão ali em Tessalônica que já tinham sido mortos pela espada de Roma. E eles tinham, então, essa ideia de que a fé naquela época, irmãos, isso não é uma ideia, isso era verídico, você aceitar a Jesus, na época desses irmãos aqui que nós vamos ler agora esse pedaço da carta, você estava correndo perigo de vida. Aceitar a Jesus era literalmente você andar com a cabeça na forca e a qualquer momento você poderia morrer. Você vivia sobre perseguição ferrenha. E aí o grande apóstolo Paulo, o que ele faz, irmãos? Ele escreve 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, para levar para aquela igreja o quê? Esperança. E ele diz, preste atenção, irmãos, no contexto geral da carta, não é a morte que tira do cristão a esperança. Não é, irmãos. Porque nós temos esperança de vida eterna. O que Jesus fez em nós vai muito além da morte. A morte não tem a última palavra. O Satanás e seus projetos não podem deter aquilo que Jesus já fez na cruz pela sua igreja. Preste atenção, irmãos. Acompanhe comigo capítulo 4, versículo 13 ao 18. Assentados como estamos, mas em reverência, e preste atenção nas escrituras, o que ela diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Só um parênteses, irmãos. O que significa essa palavra quanto aos que dormem? Não é o pessoal que ficou em casa, depressivo porque o Flamengo perdeu, dormindo. Não, não é esse pessoal. Dorme aqui, irmãos, sabe o que significa? Morte. Não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que morreram. Vamos seguir, olha aí para a palavra. Acompanhe comigo. Para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram ou morreram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos,
seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. E aí ele termina: consolem uns aos outros, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos da tua palavra, Senhor. Fala poderosamente conosco, Senhor. Nos dá, Senhor, o entendimento da tua vontade. E faz brotar no coração de todos esses que estão aqui agora, ou se porventura vão escutar essa mensagem lá na internet, faz brotar nos seus corações a esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Ó Deus, essa é a única esperança que nós temos. Jesus é a única esperança das nossas vidas. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, Setembro Amarelo é uma campanha que milita contra a pessoa atentar contra a sua vida. Em outras palavras, sabe o que a sociedade está gritando? Você não pode tirar a sua vida. Você não pode, nós não queremos que você tire a sua vida. Isso é Setembro Amarelo. Outra coisa, vamos lutar contra a morte. Irmãos, a gente pode fazer de tudo para não morrer, mas deixa eu te contar uma história triste. Você conhece alguém que hoje tem 300 anos? Alguém conhece alguém que hoje tem 300 anos? Vamos diminuir um pouco. Você conhece hoje alguém que tem 150 anos? Não? Beleza. Você conhece alguém que tem 120 anos? Pô, 120 anos é novinho, irmãos. Você já viu Gênesis de 1 a 6? 120 anos era um garoto naquela época, né? Você conhece alguém que tem 110 anos? Sabe o que isso quer dizer? Que possivelmente você não vai chegar a 100 anos. Você conhece alguém de 100 anos hoje? Eu conheço. Tem só o seu Aldo aqui. Que erraram a conta, né, dona Zenilda? Ele foi registrado 10 anos depois. Então presta atenção, olha a conta. Seu Aldo nasceu, foi registrado 10 anos depois. E hoje ele tem, pelo registro, 94. 10 anos a mais, 104. Nas minhas contas, né? Se eu não errei a geografia lá na quinta série. Irmãos, é muito difícil. É muito difícil você passar dos 90 anos. Irmãos, se você conhece alguém com 90 anos, lúcido, sem problema de saúde, vibrando, faceiro da vida, celebre a Deus pela vida dessa pessoa. Aproveite todos os momentos, que daqui um pouco, se ela levantar a mão, Deus puxa. Irmãos, é assim, a Bíblia diz que depois do dilúvio, passou dos 70, passou dos 60, irmãos, é cansaço enfadonho. Alguém já passou dos 70? Não levanta a mão, irmãos, por favor. Calma, seu Fernando. Irmãos, o fato é que assim, Setembro Amarelo está dizendo, gente, a gente não pode, a gente tem que lutar contra a morte, mas a morte vai chegar para todos. Vale a pena lutar pela vida, vale a pena. Mas a nossa vida é limitada, nós vamos chegar num fim. E essa é a pergunta, você está preparado para chegar no fim? Essa é uma pergunta crucial. A resposta da igreja tinha que ser, sim, pastor, eu estou preparado e queria que Jesus voltasse agora. Mas viver é bom, irmãos. É muito bom viver. É maravilhoso viver. Irmãos, a gente pesquisa, a gente lê, e eu gosto de escutar entrevista de pessoas que estão na moda. Você gosta de escutar entrevista de pessoas que estão na moda? Eu gosto de, hoje em dia, eu ouvi ontem que tem no Brasil, só no Brasil, presta atenção, mais de 500 mil influenciadores. Irmãos, a moda agora é ser influenciador. E deixa eu explicar para vocês. Você que é a geração que tem mais de 45 anos, tipo quase que eu estou chegando, eu e minha esposa, possivelmente você viveu numa geração que não tinha internet. Você brincou num tempo que o brinquedo satisfazia as crianças. O meu avô fazia um carrinho para mim, sabe como é que era o carrinho que o meu avô fazia? Uma tampa da lata de tinta pregada na ponta do cabo de vassoura e bota a mão, e eu brincava com isso com 10 anos.
Agora tu imagina 10 anos botar uma tampa de latinha no ponta de um cabo de vassoura e dar para uma criança e dizer, vai ser feliz. O que ela vai fazer? Irmãos, os influenciadores hoje são as pessoas que são mais assistidas, que recebem mais likes, que têm mais pessoas olhando para a vida delas e se baseando na vida delas. Goste você ou não, essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. E tem um rapaz, não sei se você conhece, que trabalha com humor, chamado Whindersson Nunes. Ele deu uma entrevista ainda há pouco no canal Cultura. Claro que a geração de hoje não assiste canal Cultura, mas ele deu uma entrevista lá no canal Cultura e ele falou sobre um quadro depressivo que ele passou. Enfim, não quero entrar no mérito, mas eu quero pegar duas frases que ele falou. Ele diz assim: a depressão me ensinou que a vida vale mais do que dinheiro e fama. E pelo que as pessoas falam, pelos números dele, hoje ele é um dos influenciadores mais ricos, que tem mais fama. Então a depressão ensinou para ele que a vida, ou seja, simplesmente acordar e dizer, ai, que bom que eu estou vivo, vale mais do que fama e dinheiro. Essa é a frase. A outra frase, ele diz o seguinte, que a depressão me ensinou a esperar as coisas melhor no futuro. Esperar as coisas melhor no futuro. Ou seja, parar hoje e dizer, tá ruim a coisa, mas amanhã pode estar melhor. Ele descobriu isso dentro da depressão. O que ele falou não me interessa. O que importa é o que nós acabamos de ler aqui. Que o projeto de Deus, desde o Éden, é um projeto para trazer esperança para as pessoas. Não é o dinheiro, não é a fama, não é o like, não é o jeito que as pessoas nos enxergam, o que nos dá esperança. Paulo acabou de nos falar aqui. É crer que Jesus Cristo já resolveu o nosso problema. E Jesus não resolveu parte do nosso problema, porque dinheiro é parte do nosso problema. Fama é parte do nosso problema. Todas as pessoas querem ser curtidas. O exemplo disso, que eu tenho certeza que você, se é mulher, você gastou no mínimo 30 minutos para se arrumar antes de vir para o culto. No mínimo, sabe por quê? Porque você quer ser curtida, você quer um like. Você não quer um dislike. Você quer dizer assim, poxa, o homem é a mesma coisa. Nós nascemos com isso, irmãos. Nós queremos que as pessoas nos aprovem. Mas entender o Evangelho de Jesus Cristo é entender que a esperança para a vida não está naquilo que as pessoas pensam de mim. Não está naquilo que eu consigo alcançar diante da sociedade. Está crer no Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, eu coloco o primeiro ponto que você não precisa entender para ter esperança. Olha comigo aí para a sua Bíblia no versículo 13 e 14. A ignorância, irmãos, ela é inimiga da esperança. Veja o que Paulo diz. Quanto a uma... aqui, no 13. Irmãos, só um detalhe, irmãos, olhe para mim aqui. Aí na sua Bíblia, está não está projetado aqui. Está escrito, irmãos, vírgula. Paulo está se dirigindo para quem? Para todas as pessoas? Não, para os irmãos. Grave isso. Paulo está se dirigindo para os irmãos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Por que ele não quer que as pessoas sejam ignorantes? Para que não se entristeça, como os outros que não têm esperança. Ignorante, irmãos. Paulo reconhece na igreja que ignorância é inimiga de quem precisa ter esperança. Sabe por quê, irmãos? A palavra ignorante aí no original, ela tem 12 significados. Olha como é complexo a coisa. Ignorar, no grego aqui, são 12 variáveis. Eu pensei desses 12 as 3 mais importantes para explicar para você o que é ser um ignorante, ok? Porque muitas vezes a gente ouve na nossa língua, esse é um ignorante, parece que o cara é truculento, é grosso, é ignorante. Mas ignorar, ser ignorante, é muito mais do que não saber alguma coisa. Preste atenção. A primeira variável de uma pessoa ignorante é não saber. Ignorar é não saber. Ou seja, eu não sabia. Então,
Isso é ser um ignorante. Quando você não sabe de determinado assunto, você é ignorante sobre aquele assunto. Em segundo lugar, aí que entra onde o negócio pega aqui. Ignorante também pode significar má vontade. É diferente de não saber. Má vontade é saber e dizer assim, não quero. É mais ou menos o que a gente faz hoje em dia. Eu até sei, mas não quero. Conhece gente assim? Também significa que uma pessoa que sabe e não faz por má vontade é ignorante. Então, má vontade também significa ser ignorante. E em terceiro lugar, ignorar pode ser rejeitar. Então perceba, eu não sei, eu tenho má vontade ou eu rejeito. Isso significa, na cabeça do apóstolo Paulo, não ignorem. Não deixe passar despercebido. Não saber, Paulo está dizendo, se ainda não sabia, saiba hoje. Então, hoje, se você ainda não sabia, é possível sair da ignorância. Se você está com má vontade, você tem que parar de duvidar. Porque uma variação dessa palavra aí de má vontade também é quem duvida. Ele ouve a coisa e diz assim, acho que não. Acho que não é assim. E rejeitar significa literalmente endurecer o coração, não aceitar. Você tem essas três possibilidades hoje aqui. E é por isso que a ignorância é inimiga da esperança, porque ou a pessoa não sabe, então ela não vai ter esperança mesmo, ou ela tem má vontade, ou seja, ela não empenha seus esforços para obter aquilo, ou simplesmente ela diz, não quero isso. Contra esse terceiro bloco de pessoas, irmãos, não tem o que a gente possa fazer. Não tem. Se você é um ignorante ao ponto de rejeitar os princípios da palavra de Deus, não adianta, irmãos. Ou o Espírito Santo e Jesus te quebram em pedacinho, ou não tem o que alguém faça por você. Se você rejeitar a mensagem do Evangelho, se você rejeitar a esperança em Cristo Jesus, não sou eu que vou colocar isso no seu coração. Você pode não saber, aí eu tenho responsabilidade com você. Nós, igrejas, temos responsabilidade uns com os outros para trazer informação para aqueles que não sabem. Você pode estar de má vontade, e inclusive eu estou aqui para fazer que você tenha boa vontade. Para incentivar você e dizer que vale a pena. Tá difícil, tá ruim, mas vale a pena, vai dar. Não fique de má vontade. A propósito, irmãos, quem gosta de trabalhar com pessoas que trabalham com má vontade? Levanta a mão aí. Então não sou só eu. Irmãos, má vontade, mas nós somos a igreja para falar do Evangelho para que as pessoas que fazem com má vontade também. Mas tem as pessoas que rejeitam. Irmãos, não sei se eu posso falar isso aqui. Tinha uma expressão quando eu não era convertido. Então, abre aspas, não está na Bíblia, é uma expressão que eu ouvi quando não era convertido. A pessoa que quer rejeitar, irmãos, é caixão e vela preta. Já ouviu essa expressão, não? Não tem o que fazer. Mas o cara não quer, pastor. Então larga a mão. Irmãos, olha para o texto de novo. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Não queremos que vocês sejam ignorantes. Quanto ao quê? Quanto aos que dormem. Por quê? Porque a pessoa fica triste. Você já viu alguém triste? Mais de 1 ano, 2 anos, a pessoa vive numa tristeza, uma angústia profunda por causa de alguém que morreu? Existe, irmãos. Tem pessoas que entram em depressão profunda depois que perde um ente querido. Só que isso acontece com quem? Olha aí para o texto. Olha para o texto. Se entristecem como os outros que não têm esperança. Essa tristeza que leva a pessoa para um abismo é porque a pessoa não tem esperança em Jesus, porque ela não conhece o Evangelho de Jesus. Ou ela não sabe, ou ela faz de má vontade, ou ela está rejeitando o Evangelho. Paulo está dizendo, gente, não queremos que vocês vivam sem esperança.
Irmãos, eu não sei se existe algo mais profundo, e eu já conversei sobre isso em 2008. Quem lembra das tragédias que teve aqui no Vale do Itajaí, das enchentes que invadiu tudo ali, Blumenau foi devastado, Ilhota. Eu lembro que a minha base, a gente foi com uma equipe missionárias para Ilhota. Irmãos, terrível o que aconteceu ali. E ali eu pude conversar, que quem veio fazer o treinamento para a nossa equipe que trabalhou ali foi a equipe do Billy Graham, lá dos Estados Unidos, que montou uma equipe de psicólogos, psiquiatras, pastores e especialistas para dar assistência nas pessoas que perdem alguém numa tragédia. Essa equipe foi montada, se você não sabe, a partir do 11 de setembro. E é maravilhoso, irmãos, quando tu conhece. Quem já viu aí a série que fala sobre a vida do Billy Graham que tem na Netflix? Ou é no Amazon Prime? Não sei agora, procura lá. Tem uma série que fala da vida do Billy Graham, irmãos. O espaço aéreo dos Estados Unidos foi fechado quando as torres gêmeas foram atingidas em 11 de setembro. Sabe qual foi o único avião que teve permissão para sobrevoar, para chegar em Nova York no 11 de setembro? Sabe? O avião que foi buscar Billy Graham para vir orar pelo presidente e a equipe presidencial dos Estados Unidos. Pastor Batista. Entendeu qual é o poder da esperança, irmãos? O único avião, e se você não conhece sobre segurança de aviação civil, irmãos, para um avião decolar num sistema de emergência de teto fechado, que a gente chama na parte técnica. Quando o teto está fechado, ou seja, não existe nenhum controlador. Se o avião decolar, ele vai decolar a ermo. Ele vai estar perdido, ele não vai saber para onde ir. O espaço aéreo americano estava fechado, pois foi dada a ordem: busquem o pastor Billy Graham, porque ele tem uma palavra de esperança para nós. Irmãos, se não tem esperança na igreja, o povo vai achar esperança onde? Quem ignora o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, vive sem esperança. Olha o versículo 14, irmãos. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós aprendemos isso aqui hoje de manhã, irmãos. O fundamento da fé evangélica está numa cruz, mas de um lado está a morte de Jesus. Ele morreu sim, por mim, por você, por nós, mas ele ressuscitou e vive em mim como Cristo ressurreto. E mais do que isso, irmãos, voltará para acabar com todo o sofrimento, enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Essa é a esperança, irmãos. A ignorância é inimiga da esperança. Olhe para você e veja se na sua caminhada com Cristo você ainda não é um ignorante. Lembra? Não sei, má vontade ou rejeito. Eu quero dizer, irmãos, que se você não sabe, hoje é o dia, há esperança. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Se você já conhece a mensagem e tem má vontade, está fazendo de qualquer jeito, irmãos, para de brincar de ser crente. Dê uma decisão. Quem já leu Apocalipse? Você não é frio e nem quente. Você é morno. Sabe o que é morno? Má vontade. Não é barro nem tijolo. O cara não vai para lá nem para cá. Uma hora está aqui, outra hora está ali. É o crente girafa. Conhece o crente girafa? A poupança na igreja, o pescoço fora da janela, lá no mundo. Irmãos, eu sou de uma geração que o pessoal amava futebol. Aí tinha o baixista na igreja, que ele vinha tocar baixo. Não aqui, né, irmãos? Lá na igreja que não era santa igual a nossa. O cara tocava o baixo aqui e ele tinha um retorno de ouvido. E aí depois de uns 2 anos a gente descobriu que lá não tinha um retorno de ouvido. Tinha o joguinho do Figueirense passando. Ele estava lá, para nós ele vem. Ainda bem que um dia ele nunca se perdeu. Mas ele estava lá com um joguinho. Má vontade. Irmãos, pode estar pregando aqui com má vontade. Pode fazer coisa para Deus com má vontade. Saiba hoje que Jesus morreu e ressuscitou. Não seja ignorante. Não duvide, creia, entregue sua vida para Jesus. Não endureça o coração. Vamos terminar de ler o verso 14, olha aí na sua Bíblia, irmãos.
Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, presta atenção aí, irmãos, trará é o quê? Futuro. Mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Ou seja, o povo estava apavorado, mataram o meu filho, mataram o meu pai. O povo estava desesperado. Paulo diz, irmãos, não sejam ignorantes. Calma. Dói perder. Dói enterrar alguém que a gente ama. Dói passar pelo momento de dificuldade. Mas calma, há esperança. Jesus Cristo vai voltar. Mas, preste atenção, quem que vai ressuscitar com Jesus? Todo mundo que morreu vai ressuscitar com Jesus? O texto disse, irmãos. Então não é todo mundo, irmãos. Você precisa não ser mais ignorante quanto a Jesus Cristo. Amém? Se você creu, entregou a sua vida para Jesus. E se você conhece, por isso, irmãos, que a igreja, a militância da igreja, irmãos, é pregar a boa nova de Jesus Cristo para aquele que ainda não conhece, conheça Jesus e seja salvo. O papel da igreja, irmãos, não é treinar bons funcionários para trabalhar nas empresas. Não é o papel da igreja. Ela faz isso? Faz. Mas não foi isso que Jesus chamou ela para fazer. Jesus chamou a igreja para ser sal e luz no mundo. Ser sal e luz no mundo é levar a salvação de Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. A militância nossa, irmãos, é falar para as pessoas que estão sem esperança. Há esperança. Não seja mais ignorante. Eu estou aqui para te trazer uma boa nova. Eu estou aqui para que você olhe para a minha vida e reconheça a boa nova. Não seja ignorante, irmãos. Não rejeite. Não tenha má vontade. E se você ainda não sabe, hoje eu estou te dizendo, há esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo. Agora, irmãos, essa mensagem eu estou pregando para que você pregue para outras pessoas. Porque eu não vou chegar lá na sua casa, eu não sei com as pessoas que você vai falar amanhã, eu não sei com quem você vai se relacionar na próxima semana, mas uma coisa eu tenho certeza, você vai se relacionar com um monte de gente que não tem esperança. Mas você está entendendo hoje que você não só tem a esperança, mas tem a responsabilidade também de fazer o que Paulo está fazendo. Existe uma esperança. Existe uma esperança. E essa esperança é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Em segundo lugar, qual que é a amiga da esperança? A fé. Olha que simples. Rejeitar, má vontade, não saber. Em contraponto, a fé. A fé é o que gera a esperança dentro de nós. Olha só, irmãos, olha o verso 15. Aí na sua Bíblia. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor. O que ele está dizendo? Que nós, os que estivermos vivos. Eu pergunto, Paulo está vivo ainda? Hã? Não. Se você conhece bem a história, na sua última prisão em Roma, o pessoal dá um jeitinho, liberta Paulo. Quando ele está em torno de 5 quilômetros longe da prisão onde ele estava, os soldados romanos capturam Paulo de novo e decapitam ele ali mesmo naquele lugar. Isso não está na Bíblia, isso quem conta a história são os pais da igreja. O apóstolo Paulo foi decapitado depois de ser liberto, entre aspas, da sua última prisão. Mas eu pergunto, será que ele morreu triste? Ou ele morreu com esperança? Com esperança, irmãos. Olha para o texto. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós os que estamos vivos e que ficarmos até a vinda de Jesus. Aqui está o centro de todo o compêndio teológico dessa carta. Sabe como é que é o que significa essa vinda de Jesus? É um termo bem feio. Significa parousia. Nossa, não é ambrosia, irmãos. O pessoal confunde parousia com ambrosia. Ambrosia é aquele doce gostoso que faz lá, né? Parousia significa a segunda volta de Jesus. E aqui, irmãos, entra um ponto crucial da nossa fé. A beleza, irmãos, da parousia, eu já vou explicar um pouco melhor isso.
é uma das doutrinas mais belas que a igreja se fundamentou desde o seu início. Se você crê que Jesus veio, nós cremos que Jesus veio, nós cremos que Jesus morreu, nós cremos que Jesus ressuscitou, isso tudo é maravilhoso, irmãos. Mas aquele que permanecer até o fim, ele vai herdar todas as bênçãos que Deus preparou. Irmãos, esse termo, essa doutrina, deu para a igreja a ideia de que nem a morte, nem os tronos, nem o mal, nem o bem, nem qualquer coisa pode nos separar do amor de Deus. Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Por que a gente toma ceia, irmãos? Estava explicando para o irmão esses dias. Pastor, eu não sei, eu tomo a ceia, eu não sei o quê. Por que a gente toma ceia, irmãos? Porque é para anunciar até que Ele venha. Não é isso? Façam isso em memória de mim. Quando vocês se reunirem, vocês se reúnam em memória de mim, porque eu estou voltando. E interessante, irmãos, que esse termo parousia, que significa aí no verso 15, parte B, a vinda do Senhor, ele é um termo que significa para os romanos, muito. Significa a chegada do general supremo, do César, do comandante de todas as coisas. Isso é parousia, é quando ele volta para o local. O termo para as pessoas que estavam ali sofrendo a perseguição e vendo toda aquela afronta que o mundo estava fazendo para aqueles que criam em Jesus, matando seus parentes. Ele diz, igreja, fica tranquilo, o nosso general está voltando. Jesus Cristo está voltando. E isso é o que, irmãos? Fé. Só que isso dá um problema, irmãos. Um dos maiores problemas teológicos que a igreja enfrenta hoje é por falsas profecias quanto à volta de Jesus. Tem igreja por aí que profetiza todo ano, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E os caras já erraram milhares de vezes. O pessoal acredita ainda nas profecias deles. Jesus vai voltar 2020. Lembra? A virada do milênio, quem era vivo nessa época? A Globo fez até uma novela, né, do final dos tempos. Vai tudo acabar. O que você faria se o mundo fosse acabar? Vai virar o milênio. Vai voltar Jesus. Irmãos, irmãos, irmãos. Olha, presta atenção no texto, para a gente entender o que Paulo está dizendo, quem é o general que está voltando. Em nenhum momento ele diz quando ele vai voltar. Ele diz, ele está voltando. Ele não diz, se prepare para... Não, ele dá indícios. Quando o amor esfriar, lembra do Evangelho, Mateus, falando das grandes tribulações, Apocalipse. Ele vai voltar. Quando? Quando tiver essa coisa acontecendo. Mas aqui Paulo está falando dessa grande doutrina, dessa bela doutrina, dizendo que, preste atenção, pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e com o ressoar da trombeta de quem? De Deus. Quando que Jesus vai voltar? Quando ressoar a voz do arcanjo e tocar a trombeta de Deus. Esse aqui é um termo que é muito usado na parousia. Quando o general estava chegando, o que o corneteiro do exército fazia? Opa, está chegando o pessoal, tem que ficar em forma, o general está chegando. Paulo vai dizer, irmãos, Deus tem em suas mãos a trombeta que ele toca. A palavra aqui é Kyrios. Que ele, pela sua autoridade, vai dizer, está na hora. Olha, continua olhando para o texto, olha o verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, com o ressoar da trombeta. O que Paulo está dizendo aqui? É sobrenatural, irmãos. Não é homem que faz, não é a igreja que faz, é anjo. Quem é anjo, irmãos? Quem já viu um anjo aí? Eu não sei de onde que o pessoal tirou da ideia que anjo tem asa. Que anjo tem pena, desculpa. Já viu essa ideia? Isso é uma coisa muito distorcida da visão da palavra de Deus, irmãos. Jesus tinha um corpo glorificado, ele tinha asa.
para voar? Então como é que Jesus saía de um lugar, aparecia no outro e foi... Jesus subiu voando para o céu? Irmãos, é um ser espiritual, irmãos. Esse negócio de anjo com asa é mitologia grega. Do anjo lá, por exemplo, asa abanando. Tem aí na igreja, né, tem um pastor lá da Lagoinha que diz que quando ele ministra, o anjo fica cutucando ele com a asa. Irmãos, enfim, tem tanta baboseira dizendo por aí, mas o cara diz que quando ele pega o violão, o anjo fica, o Miguel aqui atrás, com a ponta da asa, cutucando ele. Eu fico pensando assim, o cara é muito bobo acreditar nisso, né? Porque quando a gente pensa em anjo, irmãos, em autoridade de Deus, a gente vê que anjos aparecem na Bíblia raramente com uma mensagem ou com uma espada na mão. Anjo não fica cutucando o ministro de louvor, irmãos. Quem já viu o profeta aí que o Miguel aparece do lado dele, ele chama o Miguel de vagabundo? Já falei aqui, irmãos. Tem o cara, o profeta, falando e profetizando na live, e ele diz, ui. Ô Miguel, o que tu quer aí? Ah não, é o Gabriel. O que foi, Gabriel? Ele, gente, desculpa, é que o anjo chegou aqui, o anjo vagabundo, não tem o que fazer. Irmão, se fosse o Gabriel, se fosse o anjo do Senhor. Ai. Irmãos, olha para o texto. É sobrenatural, é a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Irmãos, não é a igreja que sobe, é o Deus que desce. Ele desce para levar a sua igreja. Isso é maravilhoso, isso é parousia. O general vai voltar, a trombeta vai tocar, o Senhor vai voltar. E aqui que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão primeiros. Quais mortos, irmãos? Quais mortos? Primeiro os mortos em Cristo, ou seja, a esperança para quem morreu na fé. Depois quem? Irmãos, Paulo não está querendo fazer aqui distinção de que é melhor para os mortos ou melhor para os que estão vivos. Não. Paulo está dizendo aqui, o que Jesus vai fazer é levar a igreja inteira de uma só vez. Primeiro os mortos ressuscitam, depois a igreja. Mas quem vai entrar no céu vai ser todo mundo junto. Todo mundo junto. Isso tem que ter fé, irmãos. Isso aqui não tem como eu te explicar, não tem como eu botar num laboratório. O que você precisa ver é que nos 3 versos que a gente leu, Paulo lança na direção futura tudo isso. Ou seja, é preciso crer que Jesus vai voltar. Você crê, irmãos, que Jesus vai voltar? Então você tem esperança. Você crê que aqueles que morreram na fé em Cristo irão ressuscitar? Irmãos, então você tem esperança. Você crê, irmãos, que nós que estamos e permanecemos vivos, presta atenção, nós que permanecermos vivos, vamos também nos encontrar com eles para ser glorificado? Então você tem esperança. Você já crê que Jesus vai voltar. E isso é maravilhoso, irmãos, porque essa parousia significa o general vai voltar para acabar com tudo de uma só vez. Irmãos, a fé é amiga da esperança. A pergunta é, como que você está fortificando a sua fé? Você está fundamentando a sua esperança aonde? Na fé, irmãos? Na esperança que o Jesus que veio vai voltar? Ou você está colocando a sua esperança na fama, no dinheiro, nas pessoas? Aonde que está a sua esperança? A esperança da igreja, Paulo está falando aqui de esperança, está na fé que Deus já resolveu o nosso problema. E Ele está voltando para nos levar para a sua glória. O segredo para ter esperança, irmãos, é muito simples, ter fé. E isso aí não vende no mercado. Isso aí tu não recebe com a oração que o pastor faz. Bota a mão na minha cabeça aqui, pastor, para eu receber fé. Não, irmãos, isso é dom de Deus. Ou você tem ou você não tem.
Ou você crê ou você não crê. Para acreditar na parousia, irmãos, para acreditar na volta de Jesus, para acreditar que é Ele que vai fazer, que a glória é dele, que Ele determina, que não sou eu, e eu espero até que, eu espero vivo, você viu o texto falando? Eu espero vivo, nós que estamos vivos, sabemos que Ele vai voltar para nos levar. Amém, irmãos? 4 e último para encerrar a minha mensagem. Olha o verso 18. Eu esqueci de ler o 17, né? Mas vamos ler o 17 e a gente já cai no 18. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor, nos ares. E assim, irmãos, estaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, estaremos, é plural ou singular? É o quê? Plural. Sabe aonde que você abastece o tanque da esperança? Olha o verso 18 aí. O que Paulo encerra? Ele diz, olha, você não pode ser ignorante, você tem que ter fé. Agora eu vou te mostrar aonde que você abastece o tanque. Para você andar robusto. Consolem, olha aí na sua Bíblia, uns aos outros, com essas palavras. Irmãos, eu quero levar esperança para uma pessoa, que palavra que eu tenho que dizer para ela? Você já entregou a tua vida para Jesus? Você já confia realmente que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém. Você crê que Jesus vai voltar? Amém. Irmão, se você faz só isso, Paulo está dizendo que você vai levar consolo para essa pessoa. Irmãos, a gente tenta inventar tanta coisa. A gente diz, nossa, pastor, tem que fazer uma oração forte, pastor, tem que não sei o que. Irmãos, eu sei que existe psicólogos, psiquiatras, são bons, a gente tem que ir a gente tem que usar disso, tem que usar. Eu mesmo já passei por psicólogo, ainda não preciso de psiquiatra, mas acho que daqui uns 10 anos vou precisar. Mas eu acho isso bênção, é dádiva de Deus também a gente poder ter acesso a esse tipo de coisa. Mas, irmãos, o que me consola de verdade é saber que todos os homens e mulheres de Deus que viveram com esperança no mundo não depositaram a sua fé na sua carne, na sua saúde, no seu dinheiro, na sua influência, nada. Eles depositaram a sua fé na esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Irmãos, esse é o consolo da igreja. Esse é o consolo de todas as pessoas. Olha o texto, irmãos. O final do verso 17 diz que nós vamos habitar para sempre. Nós, e assim estaremos com o Senhor. É a igreja. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, a comunhão é o combustível da esperança. A gente cantou qual uma música aqui? A terceira música, quem lembra qual foi a terceira música que a gente cantou? Dizia no enunciado da música ali, koinonia. Vocês leram ou não? Não presta atenção, pode ser que você esteja sendo enrolado. Não é? Leia, preste atenção no que você está falando. A gente cantou uma música chamada koinonia. Sabe o que significa koinonia? Comunhão. Estar junto, aprender na coletividade. Um parênteses, irmãos. Isso é muito difícil para nós, sabe por quê? Nós vivemos na era digital. E a máxima da era digital é o quê? Sobre comunhão? Ela aproximou quem estava longe e afastou quem estava perto. Você já teve experiência na sua casa, tu num cômodo, a pessoa no outro e tu falar com ele pelo WhatsApp? Ainda não? Não ore para que consiga. Não faça isso, irmãos. É terrível. De vez em quando eu estou lá, eu digo, amor, já estou 1h30 te esperando, vem. Coisa de marido e mulher, irmãos. Está lá com os filhos e conversa e vai a ladainha, né? Sabe, a Isabel agora está virando mulher, daí junta as duas mulheres, conversa pra caramba. E eu lá esperando. Eu quero ter comunhão. Aproxima os de longe,
afasta-os de perto. Irmãos, olha aí que a ênfase recai sobre uns aos outros. Ou seja, é na comunhão, na congregação, na família de Deus, na igreja, falando uns aos outros, relembrando uns aos outros essas palavras, disse o verso 18. Você não precisa inventar nada, irmãos, está pronto. O que o mundo precisa para ter esperança, você já tem. Você precisa anunciar, até que ele se torne um de nós. E aí quando ele se torna um de nós, ele vai, cada vez que nós nos encontrar, nós vamos abastecer o nosso tanque da comunhão. Por quê, irmãos? Porque isso gera esperança. Irmãos, você já teve a experiência de estar passando por algo muito difícil. E aí você chega no culto assim meio cabisbaixo. Aí você ouve a palavra, você ouve o louvor, aí termina o culto. O irmãozinho disse assim: oi, como é que tu tá? Não sei o que. E daí tu bate um papinho aqui, no momento que a gente fica ali no café e tal. E aí tu entra numa conversa, a pessoa conversa contigo, às vezes a pessoa chora junto contigo, a pessoa te leva para um canto, ora contigo, ou então vocês saem daqui, vocês vão comer uma pizza junto, vão fazer alguma coisa junto, e ali na conversa você se sente acolhido, e aí todo a tua tristeza, aquela tua angústia, não sei o quê, é dissolvida. Já teve essa experiência? Irmãos, eu, como falei ontem, eu já tenho, quando eu falei hoje de manhã, eu vou fazer esse ano 24 anos de experiência com Jesus Cristo. A coisa que mais me impactou quando eu me entreguei a Jesus é que a igreja se amava. Irmãos, as pessoas me abraçavam com amor na igreja. Hoje eu sou pastor, hoje eu já fico assim, né? Vai me abraçar para quê? Quem está querendo? Né? Hoje a gente vai crescendo, mas irmãos, eu cheguei na igreja, o pessoal me abraçava, o pessoal me beijava. Eu dizia assim, a gente, tá faltando isso. Quando vê, o pessoal chegava de caravana lá em casa. Comunhão, irmãos. A gente passou por uma experiência, e você sabe, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, parece que um monte de coisa acontece, e a gente, irmãos, lá nos primeiros passos, os primeiros dias, eu acho que a gente tinha 2 ou 3 dias da gente estar entendendo Jesus, ou no máximo 2 semanas que a gente tinha de caminhada com Jesus. Nós morávamos num lugar chato, feio, que é a Praia do Campeche, ali em Florianópolis, bem perto da praia, e aí minha mãe e meu irmão foram tomar um banho de mar. E aí lá tem o que a gente chama de croa. Croa, irmãos, é um banco de areia que faz um buraco, assim, daí cria um banco de areia lá atrás, e aí quem tem a manha passa aquele buraquinho e vai lá na croa, para pegar uns jacarezinhos, jacarezinho é descer a onda de peito. Essa era a diversão. Uma diversão chata no verão, de fazer ali na praia, tá, aquelas coisas. E a minha mãe e meu irmão foi, só que lá pelas umas 4 horas, pescador sabe disso, né? Eu, como gosto de pescaria, lá pelas umas 4 horas da tarde, o que acontece com a maré, ô André? Enche a maré. Enche a maré. E aí eles estavam lá na croa, encheu a maré. E o mar levou eles. E eles já estavam mais ou menos, segundo o surfista que entrou para tirar a minha mãe e meu irmão já estavam mais ou menos 600 metros para dentro do mar aberto. Sem esperança, morrendo. A minha mãe, como uma boa nadadora, sabia boiar de costa. E o meu irmão ficou ali com ela para não deixar ela ir sozinha. Resumindo, irmãos, depois de 40 minutos, mais ou menos, um surfista passa na praia, entra desesperado, pega minha mãe, traz para a praia de novo. Meu irmão vem também nadando lá de trás, ou seja, meu irmão estava lá com ela. Ele vem, sai sozinho, e aí eles chegam em casa, e aí a notícia já correu, porque daí alguém viu e não sei o que, e falou, sabe aquele negócio, né? O pessoal já sabe o que aconteceu. Eu não sabia nada disso, cheguei em casa. A hora que eu cheguei em casa, tudo quieto, entrei no quarto, o meu irmão e minha mãe assim, exaustos. Imagina, 40 minutos nadando no Mar Grosso para não morrer. Exausto. O que houve? Só choravam. Ai, quase morremos, não sei o que. Tá, mas deu, passou, já não morreu, beleza. Irmãos, daqui um pouco eu começo a escutar um... O pessoal da igreja foi lá em casa. Meus irmãos, vocês não têm noção. Eu me arrepio até hoje, irmãos, porque quando aquele pessoal entrou na nossa casa, eles não foram lá fazer apenas uma oração, eles foram lá ter comunhão com nós. Eles falaram, agora vocês têm a família de Cristo. Vocês não estão mais sozinhos.
e aquela galera entrou lá dentro de casa e os jovens já foram com o violão. E eu sempre digo, e qual música que eles tocaram naquele dia? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Rompendo em fé. Irmãos, eu experimentei já nos primeiros dias da minha conversão, a koinonia. Eu senti o abraço da igreja para com a minha família. Isso é maravilhoso, irmãos. É na koinonia que abastece a nossa esperança. Consolem uns aos outros com essas palavras. Pergunta: aonde você tem abastecido o seu tanque para ter esperança? Na comunhão com a igreja? Ou tu está buscando esperança em outros lugares? Outra pergunta: qual é o seu nível de comunhão com a igreja? Eu botei essa frase aqui, irmãos, a comunhão é o combustível da esperança, de propósito, porque hoje todo mundo que chegou aqui chegou de carro, certo? Ou alguém chegou voando? Não, né? Chegou de carro, ou de carona, ou de Uber, ou com o seu próprio carro, ou de moto, ou de bicicleta. Ou quem mora muito pertinho, o seu Adolar só atravessou a rua, né, seu Adolar? Só pulou o muro ali e está na igreja, beleza. Mas, irmãos, um carro sem combustível, o que acontece com ele? Ele anda, não? É porque tu não conheceu o Pablo. Um dia o Pablo vai vir aqui, está lá em Santa Cecília. O Pablo andou em torno de 7 quilômetros, exatamente sem nada de combustível. Tinha um propósito nisso, é o tal do milagre que Deus faz. Uma vez eu fui com um amigo meu no posto, crente, duro, jovem, não tem dinheiro. Ele disse, coloca 1,40 de álcool para mim. Irmãos, 1,40, ainda que isso foi lá em 2005, era muito sem vergonha botar 1,40. O ponto que eu quero chegar com os irmãos é, se um carro que você anda não se movimenta sem combustível, você acha que você vai continuar vivendo com esperança, sem comunhão com a igreja? Paulo está dizendo, console uns aos outros com essas palavras. Você precisa estar em comunhão, irmãos. Você precisa fazer parte. Você precisa estar em comunhão com a sua igreja. Eu não estou dizendo para vir aqui para essa igreja. Vocês precisam estar em comunhão com o corpo de Cristo. Irmãos, disse Paulo, não queremos que vocês sejam ignorantes. Fortaleçam vocês com essas palavras. Não seja ignorante. Tenha fé. E abasteça o teu tanque todos os dias. Perguntas para a gente aplicar, eu já fiz, né? A esperança para a sua vida já é Jesus? Amém? Quem tem a esperança em Jesus, fica em pé aí. A segunda, você está buscando crescer na fé da esperança que Jesus está voltando? E terceiro, como é que está o seu tanque? Já está meia boca ou está cheião? Está cheião, irmãos? Vai andar, mas vai acabar. Volte para a comunhão. Normalmente acaba, lá no finalzinho da semana vai acabando, né? Aí a gente criou, sabe o quê? O pequeno grupo no meio da semana. Então, tu chega aqui e enche o tanque, agora tu está cheio. Aí vai chegar lá na quarta-feira, vai ter o pequeno grupo. Aí tu vai no pequeno grupo, opa, enche de novo, já estava entrando na reserva. Aí vai chegando sexta-feira, tem que passar no posto. Aí você vem nos jovens. Né? Dá aquela banda, aí final de semana é dia de andar muito, né? Você vai, viaja, não sei o quê. Mas tem que encher o tanque no domingo, porque a segunda-feira está aí. E para você ter esperança, você precisa estar em comunhão com a igreja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, nos tempos modernos, tirar os olhos da Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, viver na ignorância. Na ignorância, Senhor, de uma pessoa que não tem esperança. Na ignorância de alguém, Senhor, que vive pelos seus belos prazeres, sobre aquilo que a filosofia diz, sobre aquilo que a sociologia diz, sobre aquilo que a ciência diz, mas não sobre aquilo que a Tua palavra diz. Oh Deus, não nos deixa viver nesse mundo sem esperança. A minha oração vai, Senhor, lógico, Senhor, se hoje, nessa noite, existe alguém aqui, Senhor, que ainda entrou na ignorância, seja sem saber quem é Jesus, seja numa má vontade de aceitar a Cristo e ter um envolvimento com Jesus, ou seja aquelas pessoas que até hoje têm rejeitado, Senhor, que hoje seja um dia deles experimentarem
a esperança verdadeira de uma nova vida em Cristo. Que hoje seja o dia, Senhor, de nós, a tua igreja, Senhor, nos abastecer, Deus, da tua palavra, Senhor, crendo, Senhor, que nós estamos firmes até que o Senhor venha. Ó, Senhor, a nossa esperança não está naqueles que podem matar a nossa vida, podem atentar contra nós, porque Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai nos ressuscitar, nós vamos ter um encontro com o Senhor nos ares, o Senhor está voltando, Senhor, quando o Senhor determinar pela tua soberania, o Senhor vai voltar, Senhor, e toda essa angústia vai passar. Essa é a nossa esperança, Senhor. Aí colocamos a nossa fé, aí colocamos a nossa esperança, Senhor, é na fé de que Jesus Cristo já fez, Jesus Cristo está fazendo, e Jesus Cristo vai voltar para completar a grande obra da salvação que nós estamos desfrutando já hoje, Deus. Muito obrigado, Senhor. Abastece, Senhor, o nosso tanque da esperança na tua palavra, Senhor, na comunhão com a igreja, Senhor, uns aos outros, Senhor. Uns aos outros, Pai, uns aos outros, Pai, é na coinonia que vai ter, Senhor, o combustível perfeito da tua palavra, vivendo uns pelos outros, que vamos nos abastecer para viver neste mundo sem esperança. Ah, Jesus Cristo, o Senhor é a única esperança para as nossas vidas. Nos guarda, Senhor, nos ministra, Senhor, nos transforma, Senhor, na igreja que espera o Senhor voltar em nome de Jesus. Amém e amém.